a todos pelo respeito a cada presidenciável que aqui se apresenta, conforme nós pedimos e solicitamos a todos os senhores e senhoras, tá bom? Amanhã, pela parte da manhã, nós teremos o presidenciável João Dória e na parte da tarde, amanhã, o presidenciável e atual presidente da República, Jair Bolsonaro. A UVB lembra que todos os presidenciáveis foram convidados para estarem na marcha, tá bom? Antes de qualquer coisa, a UVB lembra e reforça que todos os presidenciáveis foram convidados para estarem no evento. Vamos convidar agora, deixa eu convidar aqui, para apresentar nossa próxima atração, o José Cardoso de Souza, que é presidente da União de Vereadores do Piauí, que vai apresentar o nosso próximo convidado. Boa tarde a todos, reiterando minhas saudações a todos os vereadores e vereadoras do Brasil, em especial aos meus piauienses, em nome da Rafaela Sampaio, vereadora, saúde a todas as mulheres. A convite da UVB, convida ao deputado federal Júlio César, que já foi prefeito de Guadalupe, está no 6º mandato, já lançou vários livros sobre a economia, se chama O Brasil em Números e Dados. É considerado o deputado mais conhecedor dos números do Brasil. É considerado o deputado que mais entende da economia do Brasil, que representa o nosso Piauí no Congresso Nacional. Para vocês, para todos os vereadores, o deputado federal municipalista Júlio César, representando do Piauí para todo o Brasil. Tudo bem? Boa tarde a todos. Eu fiquei muito honrado com este convite para me dirigir aos vereadores, segundo me informaram, de 20 estados brasileiros e que fazem a grandeza do Legislativo Municipal. Eu quero cumprimentar o Gil, este grande presidente da União dos Vereadores do Brasil, cumprimentar todos os dirigentes das entidades de vereadores de todos os estados brasileiros, na pessoa José Cardoso, que é presidente da Associação de Vereadores do Piauí. Eu fui convidado para me dirigir a todos vocês pela minha vida, pelo meu passado, pela minha origem do município. Fui prefeito na minha cidade 2 vezes, fui presidente da Associação de Prefeitos do meu estado, e o que eu faço na Câmara todos os dias é defender os interesses dos municípios brasileiros. E o interesse do município não é só do prefeito, é do poder legislativo, do judiciário e também dos executivos. E eu fui convidado para fazer essa palestra aqui para vocês. E me preparei aqui com alguns dados da economia do Brasil. Por exemplo, o Brasil tem uma competência tributária, o governo federal, que é compartilhado com os outros entes federados. Nós temos o imposto de renda, nós temos o IPI, que constitui o FPE e o FPM, e que é compartilhado para todos os estados
e todos os municípios brasileiros. E estes recursos, do total de 1,9 trilhão que o governo arrecadou no ano passado, 430 bilhões foram divididos entre estados e municípios. Além do mais, nós também, como deputado, nós colocamos emendas para os estados, para os municípios, para investimento, para custeio, principalmente custeio da saúde, neste momento de pandemia. Eu quero dizer a vocês que o parâmetro da economia do Brasil é a nossa riqueza, é o PIB. O PIB é o somatório de todas as riquezas geradas em determinados exercícios, em todas as atividades, em todas as unidades federadas do nosso país. Este ano de 22, melhor dizendo, a nossa previsão é o PIB ter um crescimento de 1,5% e chegar a 9,6 bilhões de reais. Nos anos seguintes, a previsão da Receita Federal, do Ministério da Economia, é crescer 2,5% e chegar a 10 trilhões de reais em 2023. Mas as arrecadações e o compartilhamento é que fazem a grandeza das receitas dos municípios e dos estados. E cada ente federado tem uma competência tributária definida pela Constituição. Da carga tributária do Brasil, que este ano chega a 33,9 bilhões, aliás, por cento do PIB, melhor dizendo, os municípios têm apenas 2,32% desta carga. Os estados 9% e a União 22,48% da carga tributária brasileira. E o que fica com o governo central? Dentro daquilo que é arrecadado de todos os tributos e de competência de todos os entes federados. Vejam bem, os estados ficam com, aliás, a União, que é o poder central, com 1,950 bilhões de reais. Os estados com 789 bilhões, que corresponde a 8,55% do PIB. E os municípios apenas 206 bilhões de reais. Quais são os principais tributos? O dos estados, que é o maior tributo do Brasil, eles arrecadam 533 bilhões, arrecadaram no ano passado, e este ano está previsto 684 bilhões de reais. Isso corresponde a 7% do nosso PIB. E por que isto acontece? Por conta de uma tributação, às vezes exagerada, questionada dentro do Pacto Federativo, em vários estados brasileiros, que é o ICMS. Os dois principais tributos dos municípios é o IPTU e o ISS. Em 2021, em todos os municípios do Brasil, foram arrecadados 55 bilhões de ISS, quando o ICMS foi quase 700
bilhões de reais. O ISS é outro grande tributo. O ISS, todos os municípios do Brasil, no ano passado, arrecadaram apenas 86 bilhões de reais. Então, dizendo isso, já falei os impostos de competência federal, os impostos de competência dos estados e os impostos de competência dos municípios. E aqui nós temos a variação daquilo que ocorreu, que foi arrecadado pelo governo federal no ano passado, na época da pandemia, quando a economia estava parcialmente paralisada, as indústrias, os comércios, principalmente aqueles estabelecimentos prestadores de serviço, restaurante, casa de festa e tudo, o governo teve um aumento de mais de 400 bilhões de reais, 400 bilhões de reais, com um incremento de 28% em relação a 2020. Eu tenho aqui a projeção do FPM. Por que eu falo em FPM? Que tem uma grande vinculação, principalmente com os estados pobres, do Nordeste e do Norte, onde os municípios têm uma dependência muito grande dessas transferências constitucionais. O FPM de 20 para 21 teve um incremento de 33%. 33%. E por que houve? Eu falei que o governo teve um incremento, teve um crescimento, neste mesmo período, de 400 bilhões de reais. E boa parte destes recursos constitui o FPM, que é o IPI, o Imposto de Renda, que 49% é constituído do FPE, que é para os estados, e o FPM para os municípios. Falar em FPM, como eu fui prefeito, o que eu faço mais no Congresso Nacional é defender os interesses do município. Já falei no começo. E lá nós temos 3 PECs. A PEC 55, que em 2007 nós conseguimos a aprovação criando o 1% do FPM para todos os municípios brasileiros. O que isso representa? 5,7 bilhões representou no ano passado. E este ano vai representar em torno de 6 a 6,5 bilhões de reais para todos os municípios do Brasil. Além do mais, eu tenho aqui o critério de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios. A grande parte de tudo quanto é constituído os fundos, 10% pertence às capitais, às 27 capitais. E essas capitais, o critério é distribuído, é feito pela inversão da renda per capita. Então, quanto mais pobre a renda per capita, e a renda per capita não é da capital, é do Estado que pertence à capital, quanto mais pobre, mais recurso. Quanto mais rico, menos recurso. Por isso que São Paulo tem apenas 1%. E tem capital que tem 5%, como é, por exemplo, São Luís, aqui no Maranhão. Então, esses recursos, 10% é para as capitais, sobra 90%. Dos 90%, 4% é para constituir um fundo de reserva para aqueles grandes municípios
municípios que têm acima de 2.633 habitantes, e que o critério deste fundo de reserva é um fundo complementar do FPM. Então, esses municípios, que o Brasil tem 182 municípios, eles têm 2 FPM. O FPM, pela projeção da população e o critério determinado lá por uma lei que é administrada também pelo TCU, eles têm 86,4%. E este fundo de reserva tem 4% de 90, que é 3,6%. Então, aonde é que estão esses grandes municípios? Em São Paulo, nos estados mais ricos, nos estados mais populosos. São Paulo, por exemplo, de 182, tem 55 municípios que recebem 2 FPM. Esses municípios que têm acima de 142.633 habitantes. Eu quero também, hoje estou aqui no artigo 29 da Constituição de 88, que fixa o tanto de vereador por Câmara. Eu não vou ler, porque senão eu vou ficar prolixo, mas é o artigo 29A da Constituição. Começa com 29, começa com 9, vai para 11, vai para 13, vai para 15, vai para 17, acima de 120 mil habitantes, vai para 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 vereadores, aqueles que têm entre 1.800.000 a 2.400.000 habitantes, 43, 45, e o que tem mais é a cidade de São Paulo, que tem acima de 8 milhões de habitantes e tem 55 vereadores. Quero falar dos subsídios dos vereadores, que são fixados por cada Câmara e em cada legislatura, como também é nas assembleias para os deputados estaduais e na Câmara Federal para os deputados federais. Então, esse subsídio, eles variam de 10 mil a 500 habitantes, vai variando, e não pode ultrapassar o montante de 5% da receita. Não pode. O total das despesas dos vereadores não pode ultrapassar. Eu sei que tem Câmara que chega até 7%, mas em relação a receitas de remuneração dos vereadores, só a remuneração dos vereadores não pode passar de 5%. Além de mais, eu tenho aqui os subsídios excluídos, os gastos dos inativos. Nós temos em cada Câmara muitos aposentados. Então, os gastos com inativo não poderá, excluindo, ultrapassar os seguintes limites. Vejam bem, 7% até 100 mil habitantes, vai crescendo o número de habitantes, vai diminuindo o percentual para a Câmara, 6% entre 100 e 300 mil habitantes, 5% entre 301 e 500 mil habitantes, 4,5%, vocês estão vendo, na medida em que vai aumentando a população, vai diminuindo 4,5% para os municípios que têm até 3 milhões de habitantes, 4% dos 3,1 até 8 milhões e 3,5% para aqueles municípios
que tem mais de 8 milhões, que no Brasil só tem um, que é o município de São Paulo. A Câmara também não pode gastar mais de que 75% de sua receita com a folha de pagamento, incluindo os gastos com subsídio de seus vereadores. Então, como é distribuído aquilo que eu falei do FPM? É por faixa de população, já falei. Então, o Brasil tem 1.800 municípios que tem o menor percentual de transferências do FPM, aqueles que têm menos de 10.188 habitantes. Nós conhecemos aqui inúmeros municípios que têm abaixo dessa população. E por incrível que pareça, os estados que têm municípios menores no Brasil são os estados do Sul e do Sudeste. O Rio Grande do Sul tem muitos estados, muitos municípios com menos de 10.000 habitantes. Tem São Paulo, tem o município de São Paulo que tem menos de 900 habitantes. Tem no Rio de Janeiro, tem em Minas Gerais, nós temos também outro município, Serra da Saudade, que tem menos de 1.000 habitantes, e alguns estados nordestinos. Eu quero dizer a vocês, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu me orgulho muito em ser municipalista, de ser coordenador da bancada do Nordeste, de ter presidido a Comissão de Finanças e Tributação, a Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, a Comissão da Agricultura da Câmara dos Deputados. Mas eu quero dizer a vocês que, além dos municípios, eu defendo os agricultores do Brasil. Existem já 4 leis que foram objetos de projetos nossos. A Lei 13.340, renegociação dos débitos dos fundos constitucionais do Norte e do Nordeste, apenas para a agricultura, 2 leis que sucederam a esta, e agora nós temos a Lei 14.166. Esta lei foi aprovada em junho do ano passado. Foi vetado, teve 70 vetos. E nós, com a articulação que nós temos dentro da bancada do Nordeste, nós conseguimos derrubar todos os vetos. E foi restabelecido o texto aprovado pela Câmara e pelo Senado. E agora nós estamos esperando a regulamentação do presidente da República. Já foi publicado a derrubada do veto no começo de janeiro, e agora já temos mais de 120 dias, estamos articulando junto ao Palácio do Planalto, a Casa Civil, o presidente da República, que edite o decreto, publique o decreto de regulamentação desta lei. Esta lei que inclui os fundos constitucionais das 3 regiões, o FNE do Nordeste, o FNO do Norte e o FCO do Centro-Oeste. São 21 estados incluídos. E, além desses, também incluídos a parte do semiárido de 2 estados da região Sudeste, que é Minas Gerais e o Espírito Santo. São 23 estados. Então, essa lei permite a renegociação de débitos vencidos, contratados há mais de 7 anos, e que foram dados como prejuízo no balanço contábil dos 3 bancos que administram estes 3 fundos. O Nordeste, o Banco do Nordeste, o Norte, o Banco da Amazônia, e o Centro-Oeste, o Banco do Brasil. Dizendo isso, senhores vereadores,
Eu sei que cada um de vocês representa um determinado segmento da sociedade de vocês, de cada município. Os produtores, os comerciantes, os pequenos industriais, os prestadores de serviços, aqueles que fazem um trabalho extra, voluntário. Quero dizer a vocês, dentro do Pacto Federativo, eu trabalho todos os dias para diminuir a diferença entre ricos e pobres do nosso país. Mas, acima de tudo, diminuir a diferença que existe entre o Sul e o Sudeste com o Norte e Nordeste do nosso país. Muito obrigado a todos e me coloco à disposição para qualquer pergunta que vocês desejam fazer. Salva de palmas, deputado Júlio César, deputado federal pelo Piauí. Convido o José Cardoso. Permita aí, meu caro cerimonialista, eu quero entregar aqui ao nosso presidente, um livro. É o Brasil e o Mundo em Dados Comparativos. Esse livro, que pesa quase 1,5 kg, tem quase 500 páginas, onde nós temos os indicadores econômicos e sociais de todos os países do mundo, pelos continentes, dentro do continente, aquela divisão regional que tem em todos os países. Nós temos aqui em 3 exercícios tudo quanto existe da economia do Brasil: tributária, financeira, social, na avaliação absoluta, relativa, per capita de todos os estados do Brasil. Mas também temos os dados de todos os municípios do nosso país. São 5.570 municípios que nós temos em nosso país. E aqui eu quero entregar ao nosso presidente este livro como subsídio para orientar o encaminhamento da defesa de todos os interesses das câmaras de vereadores e dos vereadores que compõem cada câmara. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Entregando o livro, então, para o presidente da UVB, Gilson Conzatti, e recebe do nosso colega presidente da UVB Piauí, José Cardoso, o certificado de participação. Muito obrigado, deputado. Mandar um abraço ao doutor André Camilo, procurador da UVB, que está aí presente. Vereadora Juliana Prudêncio também está aí presente, da Causa Animal. Município de Três Corações, Minas Gerais. Vocês dois não, vocês dois são feios. Vocês não recebem abraço. Mandar um abraço à equipe da UVB, a Tainá, ao Deco, ao Fernando, a Andréia, todas as meninas da recepção, né? Agradecer aqui também o pessoal, né? Através do Valdinei, o Rafa, o Zé, o pessoal do vídeo aí também, muito obrigado. As nossas assessoras aqui também, as meninas. E amanhã nós começamos às 8h30 da manhã, tá bom? Muito obrigado a todos. Lembrando que o material da Procuradoria da Mulher, para quem quiser, está aí na assessoria jurídica, tá? O Rosinei, pessoal aí de Progresso, pessoal de Progresso também está aí. Eu quero aqui fazer ainda uma colocação. Eu estou deixando aqui com o nosso presidente nacional da União dos Vereadores do Brasil um exemplar do nosso livro para ele distribuir com todos os presidentes de Câmara, aliás, das entidades estaduais de vereadores de nosso país. Um livro para cada um. Muito obrigado, deputado. Agradecer também a Fá e a Keila, nossos assistentes de palco aqui. Muito obrigado a todos. Até amanhã, 8h30 da manhã. Gauchada aí, Rio Grande do Sul. Pessoal de Progresso, cadê o Rosinei? Pessoal de Progresso. Cruzeiro eu já falei bastante. Roca Salles também. Rio Grande do Norte. Um abraço, pessoal. Até amanhã.